Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Vamos continuar a nossa jornada aqui em Tiago, e eu confesso, meus irmãos, que eu estou preocupado. Quando me fizeram a proposta de expor Tiago de setembro até novembro, eu contei os domingos, e eu falei, puxa vida, nós temos umas 15 aulas para 5 capítulos só. Falei, puxa vida, eu vou ter que ser... Só que agora eu estou vendo que 15 aulas... Vamos correr, né? A gente tem que correr. Tiago é muito rico. E eu estou aqui já há algum tempo com os irmãos e a gente está no capítulo 1 ainda. Então a gente precisa correr. E eu estou falando a partir do verso 13 de Tiago, capítulo 1. Então a gente vai recordar até o ponto que nós falamos semana passada e aí dar continuidade. Então eu quero ler com os irmãos a partir do verso 13 do capítulo 1 de Tiago até o versículo 18. Tá bom? Vamos ler? Diz assim, ó. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, amados, o que eu quero encaixar você de novo, se você desencaixou, eu quero encaixar você. No contexto desse primeiro capítulo, nós estamos falando, lembra, Tiago é o pastor dessa igreja que está dispersa, não é? Então ele manda essa carta, essa encíclica, essa carta circular, para pastorear essas ovelhas que estão sofrendo, porque estão distantes dos seus, muitos perderam o emprego, estão ali sofrendo violência, o distanciamento da sua nação e da sua religião, entende? Então, a estes que essa carta se encontra, não é? Então, esse primeiro capítulo, ele vai falar de perseverança com sabedoria diante da tribulação, das provações. Então, ainda estamos no ambiente, no tema da perseverança com sabedoria, ante as tribulações. E aí o que acontece? Como vimos semana passada, Tiago ele percebe que ante as tribulações, as dificuldades, os irmãos começaram a falar coisas que desagradavam a Deus. É por isso que ele dá um mandamento negativo aqui, ele fala, não fale. Diz assim, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Eles estavam atribuindo a condição desfavorável, colocando a culpa em Deus, dizendo, olha o que Deus está fazendo, eu estou caindo, eu estou pecando, eu estou sofrendo, eu estou vivendo o que eu estou vivendo, e quem está fazendo isso é Deus. Não é? Então essa é a situação que Tiago quer corrigir na igreja, é por isso que ele fala assim, não fale isso, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, e aí a gente definiu que o propósito dele não era fazer uma teologia a respeito do mal, né? O mal é algo bastante complicado de se pensar, mas não é esse o propósito de Tiago, e não é o propósito dessa aula, ou destas aulas, definir a origem do mal, né? E todas essas questões, mas Tiago ele vai, ao contrário, ele vai definir uma coisa aqui, ele está bem correto aqui, ele diz assim, Deus não sofre a influência do mal, e ele não tenta ninguém. E aí Tiago ele define, né, onde está o problema do homem.
o problema do homem não está em Deus. E aí Tiago, então, a gente viu semana passada, que o problema do homem está no coração do homem. E aí o versículo 14 vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é? Irmãos, cobiça é a mesma palavra ali para desejos. E a gente falou alguma coisa semana passada a respeito de desejo. Desejo é errado, irmãos? Sim ou não? Não, porque você deseja ardentemente, né? Paulo fala a respeito disso. Desejai ardentemente o leite espiritual. Não é? O genuíno leite. Você deseja estar na presença do Senhor. Isso é característico do crente. Agora, o problema é quando o seu desejo é deturpado pelo pecado do seu coração. Entende? Então, existe uma linha muito tênue entre o desejo correto e o desejo ruim. E aí, meus amados, o que Tiago está dizendo aqui é que a tentação, ela vem por causa de um desejo ruim do meu coração, que ele vai chamar de cobiça. Então, o versículo 13 e o versículo 14, ele veio corrigir essa posição errada que os crentes lá daquela época, os membros da igreja de Tiago, né? Vamos trazer assim para uma linguagem bem que dá para a gente entender, para aqueles crentes daquela igreja que era pastoreada por Tiago, ele vem corrigir então essa percepção errada a respeito de Deus. E aí ele define o versículo 13, Deus não pode ser tentado pelo mal, não pode, e ele não tem nenhuma, olha o que Tiago fala, ele fala assim, olha, Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque tentar é algo ruim, e Deus não pode fazer nada para o homem que seja mal, ruim. Você está começando a entender aqui qual é o contexto. Nós vamos culminar em algo, porque nós vamos falar a partir do versículo 16 e 17, que tudo que Deus faz para nós é bom. E aí o que eles estavam entendendo? Eles estavam passando por dificuldades, passando por tentações, passando por privações, e Tiago vai falar, olha, entenda que tudo que está acontecendo com você é bom. Pessoal, isso aqui é só crente entende. E Tiago já começa me perdoem a expressão, eu quero assim ser, essa loucura, logo no versículo 2 do capítulo 1, né? Porque ele diz assim, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então a gente não saiu desse contexto. Ele está dizendo, olha, vocês estão passando por privações, passando por tentações, passando por dificuldades, mas o que eu estou ensinando e vou ensinar a vocês é que tudo isso para você é bom. É bom. É isso que ele está dizendo. E aí então o versículo 14 vai dizer que o homem tentado por sua própria cobiça. Amados, abra por favor, e é um texto que o pastor Fabrício leu, e olha que graças a Deus que nós não combinamos, né, Bill, mas os hinos que foram cantados, o texto que foi lido, ele contribui muito para a nossa aula hoje, vocês vão perceber, não é? A agenda do Senhor, não é? Olha 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Versículo 11, perdão. 11, eu anotei errado aqui. Diz assim, amados, 1 Pedro 2, 11, tá? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes. Eu falei desse texto semana passada, não falei? Abster é ter longe, afastar-se.
empurrar para longe. Abster-vos do quê, irmãos? Das, que está escrito na sua Bíblia, paixões carnais. A palavra paixões carnais é a mesma palavra para cobiça de Tiago. A mesma palavrinha no original grego. A mesma palavra para cobiça, lá em Tiago, está descrita aqui como paixão carnal. Então, aqui Pedro, e olha que interessante, que Pedro está escrevendo para uma igreja que também está sofrendo perseguição, está dispersa, não é? E talvez então esteja passando por bastante provações, tribulações. Ele está dizendo assim, olha, o desejo, ele classifica esse desejo aqui. E ele fala assim, olha, mantenha distante das paixões carnais. A mesma palavrinha de Tiago, paixões carnais. E aí, interessante, a gente falou isso semana passada, né, irmãos? Eu estou recordando, como que eu mantenho distante algo que está dentro de mim? Como que eu me distancio de algo que está distante, que está dentro de mim? Né? E ele está dizendo, absterdes das paixões carnais, que é algo, ou seja, algo que está dentro de mim, um desejo, um ranço que eu estou trazendo daquilo, de quem eu era antes no passado, da época da não conversão, na época que eu era ímpio, eu estou trazendo esse ranço, esse desejo, e esse ranço, esse desejo, esse algo que está dentro de mim, ele faz guerra contra a minha alma. E ele então está dizendo, olha, mantenha-se distante, afaste-se disso. Em outro lugar vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Entende? Então, só voltando, eu estou só recordando para a gente entrar para o tema de hoje. O homem é tentado por sua própria cobiça. Algo que está dentro de você e algo que remete ao teu passado e que você precisa lutar contra isso. É isso que Tiago então está explicando para aqueles ali. Interessante, né? Ele usa algo que está dentro de mim, é algo que vai me capturar. O meu desejo, e Tiago, volta lá para Tiago, por favor. Capítulo 1. Ele vai dizer assim que, o versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Aqui são palavras usadas para caça e pesca, né? É uma isca, né? Então, o meu próprio desejo, ele é uma isca para que eu mesmo caia. E aí, irmãos, Tiago, ele não tem a intenção aqui de fazer nenhum compêndio teológico, nenhum tratado teológico a respeito do mal, mas ele indica quem gera o pecado, não é isso? Você consegue perceber aí no texto? Porque olha o versículo 15. O versículo 15 vai dizer assim, então a cobiça, depois de haver concebido, e olha, amados, isso aqui é muito sério. Olha aqui um pouquinho para mim. O desejo do teu coração, ele tem dois caminhos. Um caminho que é orientado por Deus, ser extirpado. Lembra que Pedro fala? Abstenha-se. Abster-se, distante. Você pode pegar esse desejo que é ruim. Você pode pegar esse desejo que vai te prejudicar, esse desejo que não condiz com a vontade de Deus, e pode, ali no seu coração, matar ele. Só que o problema é que Tiago está dizendo, é que quando o desejo vem, a cobiça vem no meu coração, ela concebe algo ruim. Conceber aqui é gerar. É como a mamãe gerando um filhinho. E olha o que a cobiça gera, segundo Tiago, no versículo
15 do capítulo 1. Então a cobiça, depois de haver concebido, a palavra ali é mesmo, ali tem a ver com a concepção ali do óvulo e do espermatozoide, em algo que está sendo gerado. Amados, sabe o que Tiago está dizendo? Vocês estão reclamando por causa da situação de vocês, mas o problema é que vocês têm gerado isso. Por causa de algo que está dentro do seu coração. Vocês estão olhando as circunstâncias desfavoráveis, mas o problema é que o negócio está dentro do seu coração. Quando estamos passando por problemas difíceis, nós olhamos para as circunstâncias, a gente não para entender que pode ser algo que esteja no meu coração, sendo gerado pelo meu coração. Tiago está dizendo, olha, a cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz. É uma figura maternal mesmo, de alguém que concebe e dá à luz o pecado. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu não quero discutir a origem do mal, mas eu estou dizendo que o mal que procede do seu coração. O mal do mundo, o mal das coisas, procede do coração do homem. Então, eles estavam reclamando, olha, eu estou sendo tentado por Deus. Filho, não faça isso. Não blasfeme contra Deus. Nas suas situações ruins, nas suas situações de dificuldade, na sua situação de provação e tribulação, não atribua a Deus, olhe para o seu coração. Mas aí, amados, tem uma questão didática aqui também, porque o que Deus quer para os crentes pastoreados por Tiago, que Ele quer para nós também? Que a gente entenda que precisa ser algo corrigido, precisa ser algo consertado. E o que precisa ser corrigido e consertado? O meu coração. Então, Tiago, ele é duro, como um pastor, está sendo duro, está mostrando a origem, mas ele está dizendo, olha, o porquê que as coisas acontecem, por que as coisas estão, as dificuldades vêm, por que você falou isso aqui então, olha, eu sou tentado por Deus. Por que as coisas acontecem na vida do homem? Para expor o que vai no coração do homem. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que Tiago está tratando aqui? Mas olha, a lição que nós vamos tirar hoje desse texto é que tudo que acontece para você, de bom ou de mal, tem um propósito santo vindo de Deus. Para trabalhar você, para trabalhar o meu e o seu coração. Sabe o que está sendo aqui? O coração deles estão sendo expostos, para eles e para nós, século 23. A dificuldade gerou uma reclamação que está gerando uma lição agora. Você está acompanhando comigo? Estou me fazendo entender? Eles estavam em dificuldades, e eles começaram então a murmurar, ninguém diga. Eles estão dizendo, olha, as tentações estão provindas do Senhor. Ele fala, ninguém diga que a tentação vem do Senhor. A situação gerou uma oportunidade para que eles estivessem então tendo os seus corações escancarados. E Tiago então, na possibilidade de mostrar o coração do homem, para eles e para nós. Ele está dizendo, olha como é o seu coração. Na dificuldade, na primeira dificuldade, nas dificuldades, você expõe o seu coração. Nas dificuldades, o Deus que te salvou de algo terrível, o Deus que te deu vida, estando você morto, na primeira dificuldade você chega e fala assim, o Senhor tem me tentado, e eu atribuo culpa a Deus. Isso aí vem repercutindo, não é, irmãos? A gente falou isso semana passada, né? Atribuir culpa é inerente ao homem, não é? Você lembra de onde começou isso aí? Você comeu do fruto? Ah, Senhor, a culpa não foi minha, a mulher que o Senhor me deu.
A serpente que o Senhor fez. E aí, essa passar a culpa, ou desviar o foco de quem nós somos, está sendo repercutido desde a queda, porque isso é inerente ao coração do homem, e precisa ser mostrado. Tiago está mostrando, olha o seu coração, você está atribuindo a Deus algo que surge no seu coração, você está atribuindo a Deus algo que está no seu coração, e vem através da cobiça, e olha o que vai no seu coração. Irmãos, isso é muito, o versículo 15 é extremamente importante para a nossa vida, porque escancara, para quem quiser ouvir, a respeito de nós mesmos. Nós somos aqueles que concebem, aqueles que dão à luz, e o dar à luz aqui, causa algo terrível. Olha o final do versículo 15. Diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, irmãos, o que ele faz, irmãos? Gera a morte. Agora, você entende que são passos, e é interessante a gente saber o processo da morte. O processo da morte, porque a gente tem que entender que existem passos. E amados, olha, que benefício para nós entendermos esse processo, porque ele começa no meu coração, e Pedro vai dizer, então, mantenha seu desejo fora, coloque a sua mente naquilo que é correto. Semana passada eu li um autor, e ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, nós somos uma guerra civil ambulante. Lembra que eu falei isso semana passada? Nós somos uma guerra civil ambulante. O que significa ser uma guerra civil ambulante, amados? Guerra civil é que acontece dentro do próprio país, não é isso? Não é um país contra o outro. Nós lutando com a gente mesmo. Mas é isso mesmo, nós lutamos conosco mesmo. Eu queria que você abrisse em Romanos. Deixa o dedinho aí, abra lá em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, capítulo 21. Vamos pegar do 18, amados, ó, Romanos 7, 18, tá bom? Está comigo? Diz assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, ele sabe disso. Paulo falando, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Você está lendo comigo, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Irmãos, olha aqui só um pouquinho, a gente não desvia desse texto aqui não. Se eu pegar esse microfone, não vou fazer, pessoal da técnica, não se preocupe, mas se eu pegar esse microfone e soltar ele aqui, ele flutua. Por quê? Porque tem uma lei, não tem? Que está agindo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Existe uma lei, a lei do Senhor, que mostra quem eu sou, mas existe outra lei que age em mim. É uma luta. É uma luta. Porque no tocante ao homem interior, 22, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24, desventurado homem que sou. Outras traduções, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero parar mais uma vez aqui, amados. Eu não sei quantos já viram isso, mas isso aqui é uma analogia, né? Alguns dizem que é uma analogia, de alguém que quando matava uma pessoa, a sentença para quem matou a pessoa era ter essa
esse morto amarrado a seu corpo. Ele não podia tirar. Ele era amarrado à pessoa morta, ia ficar com essa pessoa até que essa pessoa apodrecesse e aí se desvencilhasse do corpo. Alguns dizem que Paulo está fazendo alusão a essa figura. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós temos um corpo que se deteriorando por causa do pecado. Se deteriorando por causa do pecado. E aí o que acontecia com essa pessoa que tinha matado? Provavelmente pegaria doenças por causa do apodrecimento, mau cheiro. Então Paulo ele chega e fala assim: Deus, miserável como que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou em guerra comigo mesmo. Estou lutando. Sabe, amados, o que Tiago está falando, só que deixa eu terminar com graça, né? Versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Só a graça do Senhor para nos ajudar na nossa luta, na nossa guerra civil. Meus irmãos, hoje nós temos graça. Mas o que Tiago está falando no versículo 15, do capítulo 1, ele está expondo o coração do homem, expondo o coração dos crentes daquela igreja, expondo o nosso coração. É isso que é isso que Tiago está ensinando. Agora, interessante, né? Tudo surgiu por causa do quê? Por causa das provações, por causa das dificuldades, por causa das tribulações. Que aconteceu o quê? Que gerou uma situação ruim. Gerou um comentário ruim. Gerou uma insatisfação no nosso coração. Amados, até nas insatisfações do nosso coração, o Senhor trabalha o nosso coração. Trata com o nosso coração. A cobiça, então, gera o pecado. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado gera a morte. É algo que a gente tem como sair disso, né? 1 João capítulo 2,17, a continuação daquele texto que nós lemos, diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Concupiscência? A mesma palavrinha de paixões carnais, a mesma palavrinha de cobiça, a mesma, terceira tradução da mesma palavra. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer, olha, não afaste-se dessa cobiça, porque um dia esses desejos carnais, esses desejos que estão relacionados com esse mundo, acabarão. E sabe o que é graça para nós? É que nós temos entendimento do que vai acontecer. Aquela igreja pastoreada por Tiago estava sendo ensinada de algo que dava esperança para eles. 1 João 2,17, vai dizer assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isso é graça. Isso é graça. Ele escancara, ele mostra quem eu sou, mas ele dá esperança. Ele me dá esperança. E aí, então, isso nós falamos semana passada. E a gente entrou, e a gente hoje vai entrar no versículo 16, 17 e 18, e tem muita coisa para extrair desses textos, então, meus amados. E eu vou ler mais uma vez, tá bom? Versículo 16, de Tiago capítulo 1. Diz assim, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, no versículo 13, ele corrigiu um erro, não corrigiu? Falou, ninguém diga, sou tentado por Deus, não é isso? Aqui ele está corrigindo outro erro. Ele está dizendo, vocês estão errados em atribuir a tentação a Deus, mas aqui de novo ele começa corrigindo um outro erro.
E é por isso que ele fala aqui no versículo 16, não vos enganeis. Literalmente, se eu fosse traduzir aqui, é não erre. Esse é o que está escrito lá no original. Não erre. Agora, interessante, né, irmãos? Porque aqui a gente está ouvindo a voz de um pastor amoroso e preocupado com a sua congregação, mas que não deixa de falar um mandamento, não deixa de corrigir. Por isso que ele fala assim, amados irmãos. Sabe, a palavra amados irmãos ali fala, diz muito da intenção do coração de Tiago. Ele não é alguém que está distante, a gente trabalhou isso nas primeiras aulas, não é um pastor distante que está lá em Jerusalém, no bem bom, enquanto que a igreja dele está passando por necessidades. Não, ele está sofrendo com a sua igreja. Ele compartilha da dor da sua igreja, ele se comunica, ele se aproxima da sua igreja. Ele é um pastor amoroso, mas que está dando instruções duras em um momento duro da igreja. É por isso que ele fala, não erre, não erre. Ele vem duro, né? Ele está dando um mandamento aqui, não erre. Meus amados irmãos, isso é o nosso Deus. Tiago está sendo inspirado pelo Senhor aqui, e é assim que Deus age conosco. Ele é duro, mas a dureza do Senhor é por causa do amor dele próprio. Por isso que ele fala, não erre, meus amados irmãos. Aqui ouvimos então a voz de um pastor amoroso com a sua congregação. Tiago comunica-se com eles, chamando eles de amados irmãos. E aqui tem outra significância para esse texto aqui. Aqui tem uma sensação, aqui dá uma noção de garantia, de segurança. Ele não está falando aqui para ímpios que precisam resolver algum problema. Para quem que ele está falando aqui, queridos? Não erre, o quê? Não vos enganeis. Continua o texto. Meus amados, acabou. Aqui é uma condição resolvida. Ele escreve para pessoas que já têm uma condição resolvida. Ele está falando para irmãos. Então, o fato deles serem irmãos, acabou, irmãos, já está resolvido. Sabe o que aconteceria se um deles, no meio da leitura da carta, sendo um dos irmãos, tivesse um problema de saúde terrível, e no meio da leitura dessa carta, sem chegar ao final dela, tivesse um infarto e morresse ali, o que aconteceria com ele, irmãos? Ele estaria eternamente com Deus nos céus. Então, toda essa carta, por mais dura que seja, por mais duro que esse pastor seja no tratar com a sua igreja, é uma carta de esperança, porque ele fala para irmãos amados. Então, não tire o tom de esperança e amor, apesar dessa carta ser dura. Não saia desse ambiente de esperança, um ambiente de resolução, está resolvido, e de amor. Não saia desse ambiente. Ele fala, não vos enganeis, não errem, meus amados irmãos. E aí ele vai começar ele continua a sua loucura, não é? Porque no versículo 2 do capítulo 1 ele vai dizer, né, tenha por motivo de toda alegria. Já é uma doideira, não é? Uma loucura isso. Como que eu posso ser alegre, toda alegria na tribulação, nas provações? E aqui ele continua a sua loucura. E aí no versículo 17 vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele está dizendo, não erre, não atribua algo ruim a Deus. Eu vou consertar o seu pensamento agora. Aquilo que você estava atribuindo de ruim para Deus, eu vou consertar isso aqui agora.
Eu vou explicar como funciona. Eu vou falar a verdade para você. Ele está dizendo. E aí ele está dizendo assim. Posso fazer uma releitura que o texto me permite? Vamos lá. O texto me permite, tá? Ele diz assim, ó. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda dádiva é boa. Todo dom é perfeito. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha aí para a sua Bíblia. Você está entendendo o que Tiago está dizendo? Toda dádiva é boa. Todo dom é perfeito. Você está entendendo o que Tiago está ensinando para eles? E aqui, irmãos, Tiago ele está evidenciando o assunto ao qual ele quer falar. Por isso que ele repete a palavra dádiva e dom. Aqui não tem nada a ver, não é a mesma palavra para dons espirituais. Dons do Espírito. Aqui são concessões, são bênçãos, são coisas que Ele dá diariamente, na sua vida cotidiana, tudo que vem para você, tudo que Ele concede. E aqui nós temos lições preciosas para entender nesses versículos. Nesse versículo 17. Aqui não tem nada a ver com dons espirituais, tá? A palavra, são duas palavras ali que falam a mesma coisa, dádiva e dom. São aquilo que Deus te dá. Tudo que Deus te dá é bom. Tudo que Deus te dá é perfeito. Tem uma outra tradução para perfeito. Tudo que Deus te dá é completo. Agora, interessante, meus irmãos, que o propósito da aprovação é o quê? É que você se torne perfeito. É que você se torne completo. Então, a ferramenta do Senhor para que você se torne perfeito e completo é aquilo que Ele te dá no seu dia a dia. Agora, interessante, irmãos, eu sei que a gente precisa, lembra, a gente precisa voltar para o contexto da carta para a gente entender o que está acontecendo. Uma coisa é a gente sentado no século 23, dentro de um ambiente refrigerado, com ar-condicionado, gostosinho, a gente veio de carro, nós temos luz elétrica, nós temos os nossos benefícios, não é? E eu não estou minimizando dor de ninguém, eu estou colocando você no século 23, e eu quero transportar você para o século que foi escrito esse texto, um século duro, difícil, que já era difícil pelo próprio século, sem as modernidades das quais nós estamos acostumados, não é? O sol causticante de uma região que me permite dizer a respeito disso, a falta das facilidades que nós temos, mas o problema é que associa-se a isso um contexto de perseguição, um contexto de ódio familiar, porque eles tinham deixado o judaísmo. Um contexto de violência, falta de emprego, fome, dificuldades. Entende? Então, quando eu ouço aqui, toda dádiva é boa e todo dom é perfeito, você talvez olhe e fale assim, é verdade, Senhor, puxa vida, eu te agradeço. Porque você está dentro de um contexto relativamente macio, em comparação àqueles que estavam vivendo na época que Tiago escreveu essa carta. Imagine você num lugar sem luz elétrica, né, com todas as dificuldades da falta de tecnologia. Ah, pastor, mas eles eram adaptados. Sim, eles eram adaptados. O problema é que, somando-se a isso, havia perseguição, violência, pobreza, distanciamento familiar, distanciamento religioso. E aí, então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você ouve
toda dádiva é boa e todo dom é perfeito, no nosso momento, nós concordamos, mas e para aqueles que ouviram isso agora? Naquela situação complicada, como que eles estavam ouvindo de um pastor deles, do pastor deles está dizendo, olha, tudo que está passando por você, tudo que está acontecendo com você, é bom e é perfeito. Tudo que está acontecendo com você é bom e é perfeito. Como que eles se sentiram? Amados, sabe por quê? Porque Tiago está ensinando que tudo que eles estavam passando tinha um propósito maior. O que eles estavam sendo ensinados é que as circunstâncias, ele continua falando a respeito das circunstâncias, que as circunstâncias, elas precisam ser cuidadas, sim, mas elas não é a coisa mais importante para nós. Existe algo mais profundo que precisa ser ensinado. Eles escancaram o coração deles, mostra que o problema está no coração deles, e fala que o que está acontecendo não é por causa de Deus, é por causa do coração, e o que Deus faz por eles é bom e perfeito. Vamos embora, irmãos, não quero mais ser crente não. Sabe o que ele está dizendo? Ele está mostrando, ele está colocando o pé deles no chão. Volta lá no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Porque quando a gente está passando por dificuldades, a gente esquece que se não foi Deus que mandou, quem mandou? Aí você fala, pastor, foi o diabo, né? Então o diabo faz alguma coisa. O diabo cria alguma coisa. O diabo tem esse poder. Será que tem? Vamos abrir em Jó. Vamos abrir em Jó. Jó capítulo 1. E eu sei que você sabe desse texto. Eu sei que em algum momento da sua vida você passou por esse texto. Mas a pergunta é, será que você se atentou aos detalhes desse texto? E aí nós vamos ver. Jó. Capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Você está comigo? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Porque a pergunta que eu fiz é, Satanás tem todo esse poder mesmo de fazer algo, né? De criar algo, de proporcionar algo. Então perguntou o Senhor, versículo 7, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Você acha que ele teme o Senhor? É a pergunta, né? A mesma pergunta que ele fez no Éden, né? Só que com uma roupagem um pouco diferente. O propósito de Satanás é colocar dúvida no que diz respeito ao caráter de Deus, né? Versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O versículo 12, que é o que nos interessa. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está, e somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Daqui nós temos
duas questões interessantes a pensar nesse texto aqui. Primeiro, quem era Jó, irmãos? Versículo 1 do capítulo 1 vai mostrar o caráter de Jó. Fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem era Jó? Sabe, porque a gente tem o ledo engano de achar que as coisas acontecem com quem está ruim. Ah, não, Deus pesa a mão, não é esse negócio? Né? Deus pesa a mão. Olha quem era Jó. E aí, olha o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no seu poder. Sabe a lição que a gente tira daqui, irmãos? É que Satanás só trabalha, só age na nossa vida, ou na vida de quem quer que seja, ou só age debaixo da permissão de Deus. Você entendeu isso que eu quis dizer? Ou seja, Satanás é um instrumento nas mãos do Senhor. Cuidado, porque existe uma ideia que é muito divulgada no nosso meio, um treco chamado dualismo. Alguém já ouviu falar no dualismo? Dualismo, talvez você não tenha ouvido falar nesse nome, mas eu vou te dar um símbolo que você vai olhar e falar: ah, você já viu aquele símbolo yin e yang, que é uma parte preta com um pontinho branco e uma parte branca com um pontinho preto? Ele tem dois significados, né? Duas forças iguais que estão ali se embatendo. E a parte preta tem uma coisinha boa e a parte branca tem uma coisinha ruim. O mal tem algo de bom e o bom tem algo de mal. Isso é mais ou menos uma filosofia chamada dualismo. Tá? Cuidado, não existe isso. Nós servimos um Deus imensuravelmente grande e poderoso, e o diabo é um ser criado nas mãos dele. Certo? É isso que a gente vai. Tanto é, meus irmãos, que quando aconteceu o que aconteceu com Jó, ande um pouquinho mais na sua Bíblia, Jó, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, porque aqui já é o capítulo que relata quando Jó perde a sua saúde, porque nesta parte aqui, Jó já tinha perdido os seus filhos, e os seus bens, e aqui agora ele perdeu a sua saúde, né? Aí o versículo 10 vai dizer assim, depois que ele perdeu, olha a situação, versículo 8, Jó sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se, porque ele estava cheio de tumores malignos, da cabeça à planta dos pés. Eu falei 2:8, minha irmã, me perdoe, nós vamos ler o 10, mas eu comecei do 8, eu não te informei, irmã, me perdoe. E olha o que a mulher dele fala assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E é o texto que eu queria. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Sabe o que Tiago, volta lá para Tiago, sabe o que Tiago está ensinando aqui, irmãos? Ensinando algo que é muito mais profundo do que situações circunstanciais. Ele está ensinando: você é crente, você é salvo no Senhor Jesus, você precisa enxergar as situações com outros olhos. Você precisa enxergar as situações de uma forma que Deus enxerga. É por isso que ele está dizendo: toda dádiva é boa, todo dom é perfeito. Tudo o que Deus faz, Ele tem um propósito para com os seus.
Abra, por favor, em Isaías 45. Isaías 45, versículo 7. Abriu? Isaías 45, 7. Diz assim. Eu estou ouvindo folhinhas ainda, então eu vou esperar. Amém? Vamos lá. Versículo 7. O Senhor está dizendo, por boca de Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio... Oh, que estranho, né? Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Você grifou já na sua Bíblia esse texto? Aí você fala assim, puxa vida, pastor, mas que texto, hein? Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí você olha, e se você pegar esse texto aqui, você pode até ficar admirado, mas eu fico mais admirado com o contexto no qual ele está inserido. Qual é o contexto que ele está inserido? Se você pegar o versículo 1 do capítulo 45, ele vai começar a falar de um rei. O nome desse rei é Ciro. Já ouviram falar nesse Ciro? Não o Ciro I, esse aqui é o Ciro II. Muito provavelmente ele foi chamado, muito provavelmente, de Dario por Daniel. Tá? E é quando ele tem aquela visão, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste e achado em falta. Tá, mas vamos entender, olha o versículo 1 do capítulo 45 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Espera aí, que confuso esse texto. Ele está falando que ele é o Deus de Israel, e que vai endireitar os caminhos, mas ele está falando para Ciro, aqui ele está profetizando a respeito de Ciro. Ciro era um rei persa. Como que ele está falando, atribuindo a Israel, e falando de uma profecia a Israel, mas profetizando a respeito de um rei persa? Estranho esse texto, eu quero entender. Versículo 4, por amor de meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ele está falando que ele chamou a Ciro, rei persa. Agora, por amor a quem? O que está escrito aí no versículo 4? Por amor ao seu povo, a Jacó. Está entendendo aonde eu quero chegar? Então vamos continuar. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol, e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem cria? Quem faz? Quem comanda? Quem ordena? Quem move as peças? Meus irmãos, nunca tire do teu entendimento agora, não tire do teu entendimento, que tudo era por causa de Israel, por causa do seu povo. Mas olha o que ele estava mexendo, ele estava pegando um rei persa, ele estava profetizando a respeito de um rei persa, ele estava abençoando, ou iria abençoar um rei persa. Por quê? Porque se não for a Deus, quem faz? Quem é outro que é Deus, capaz de mover as coisas? Irmãos,
Você acha que as estruturas da terra, os governos, todo o entra e sai de reis, os presidentes, você acha que o nosso presidente foi outro que pôs? Outro quem? Sabe que muitas vezes nós somos idólatras, irmãos. Pastor, por que nós somos idólatras? Porque nós cremos que existe um outro Deus, que está governando junto com o nosso Deus. Não existe. Quem controla tudo? Foi o acaso. Acaso? Me mostra esse acaso. Quem é aquele que controla? Para que saibas até ao nascer, versículo 6, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Sabe quem foi Ciro? Ciro foi aquele que livrou o povo de Deus da Babilônia, muito tempo depois. Muito tempo depois. Tem uma palavra aqui interessante, no versículo 1, eu passei e não dei ênfase a ela, talvez você nem tenha percebido. No versículo 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor a quem? A quem? Ao seu ungido, Ciro. Ungido, irmãos, é indicado. Aquele do qual o Senhor designou, indicou. Sabe por quê? Porque tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Abra em Esdras, por favor. Esdras capítulo 1. Esdras, quando profetiza, quando escreve, quando se coloca na história, Ciro já existia. Isaías profetizou, Esdras descreve. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, eu estou no versículo 1 do capítulo 1, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esse aqui é o Ciro, que foi profetizado por Isaías, que lemos, e também profetizado por Jeremias. Muito tempo depois. Sabe por quê? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o Senhor move as questões, mas com um propósito. Qual é o propósito? Como que ele escolheu, ungiu, o meu ungido é Ciro. Por que ele escolheu Ciro? Para quê? Por amor a quem? Para fazer o quê? Para livrar o povo de Israel, o seu povo. Agora, você fala assim, é verdade, então olha que bênção, o Senhor moveu Ciro, então tudo que ele faz é para o meu bem. É mesmo, tudo, como que é que Tiago está dizendo? Toda boa dádiva, todo dom, perfeito. Mas e quando o Senhor levantou Nabucodonosor? Ou foi o diabo que levantou? Nabucodonosor fez o quê? Levou o povo cativo. Foi para o bem ou para o mal, irmãos? Se tudo é bom,
foi para o bem do povo. Você está entendendo o que está acontecendo? Porque Deus não é um Deus, não existe outro Deus primeiro, e tudo que Deus faz tem um propósito santo. Tanto Ciro, que beneficiou o povo, quanto Nabucodonosor, que levou cativo. Tudo na história tem um propósito, e um propósito focado em um povo. Volta para Tiago, irmãos. Assim como Deus, a gente tem que entender, assim como Deus usou o rei Nabucodonosor para ser instrumento de juízo sobre um povo rebelde, Ele usou Ciro para livrar o povo depois do tempo de cativeiro. Antes de eu ler Tiago, Daniel capítulo 2, versículo 21, Tiago retrata essa condição, esse aspecto do caráter de Deus. Fala, Deus é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Você acredita nisso? Ore pelo seu presidente. Hashtag fica a dica. Né? Volta lá, Epístola de Tiago, capítulo 1. Tudo que Deus faz é bom. Tanta página, né, irmão? A gente corrigiu um erro e a gente está afirmando tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz e dá para o crente é bom e perfeito. E tudo tem uma origem, irmãos. Então vamos pegar ainda, destrinchando, você está em Tiago comigo? O versículo 17. Toda dádiva é boa, e todo dom é perfeito, e ele tem uma origem. Da onde vem? Porque Tiago estava ensinando eles, olha, tudo que acontece com você é bom e perfeito, apesar da circunstância, muitas vezes, dizer que não é, ou de demonstrar que não seja. Talvez seja difícil passar por que você está passando, mas é bom para você. Por quê, irmãos? Porque vem do alto. Vem do alto. Tem uma origem em Deus. E aqui é isso mesmo, é algo que vem do alto. Agora, entenda, ele está fazendo um contraponto com a cobiça. A cobiça tem origem aonde? Dentro de mim, ela não é boa, porque eu sou corrompido. O que eu gero com a minha cobiça? O pecado e a morte. O que Deus proporciona, ela tem uma outra fonte, ela tem uma outra origem, ela vem do alto. Então, o que ele estava ensinando e que nós queremos ensinar aqui, baseado na epístola de Tiago, é que você entenda da onde vêm as coisas que acontecem com você como crente. Não tem de outro lugar, não tem uma outra procedência, vem do alto. E aí, amados, Tiago, ele é tão maravilhoso aqui, o Espírito Santo falando através de Tiago aqui, é tão rico, que ele vai começar agora a falar de algo muito importante. Ele fala assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. E aqui ele vai começar a falar agora, porque o que se percebe do caráter de Tiago é que ele era um observador das coisas, ele era um observador da natureza, ele muito provavelmente morava numa cidade litorânea, próxima ali ao mar, então por isso que ele dá aqueles exemplos da onda agitada pelo vento, ele tem muita analogia com questões da natureza. E agora, o que ele está observando aqui? Ele está observando os astros. E todos os termos que ele vai usar aqui agora, são astronômicos. São questões ligadas ao sol, à lua, às estrelas.
E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, da onde vem tudo que acontece com o ser humano? De onde vem aquilo que acontece com o homem? Vem de alguém que é o Pai de todas as coisas, o Pai das luzes. O Pai que controla, o pai ali como progenitor mesmo, aquele que fez, aquele que gerou todas as coisas. E que lá em Gênesis, capítulo 2, antes da queda, o que ele fala a respeito da sua criação, irmãos? E eis que era muito bom. Então, quem é esse Deus que faz as coisas para nós? Quem é esse Deus? É esse Deus que é o Pai, que controla todas as coisas. E aí ele continua dizendo assim, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. As duas palavras ali têm a ver com a questão dos astros, não é? Ele é o criador de todas as coisas e ele criou os astros que variam, não variam? Porque veja bem, o sol do meio-dia, ele, dependendo do lugar que você esteja, ele não produz sombra. Mas às 2 horas da tarde, no mesmo lugar que você esteja, ele vai produzir sombra, ele variou. Não é? E ainda bem que ele varia, não é verdade? Se a pessoa, a gente acordar com o sol do meio-dia e dormir com o sol do meio-dia. Então, aquele que criou todas as coisas, fez coisas grandes, imensas, abençoadoras, mas que variam. Que mudam. Nós mudamos as estações. Diz a lenda que nós entramos na primavera, saímos do inverno, né? Varia as estações. E quem criou todas essas coisas? O Pai das luzes. Criou coisas que nos influenciam, que nos beneficiam, que nos atingem, mas que variam. Ele é o criador de coisas que variam. As grandes coisas têm as suas variações, o sol, a lua, é isso que ele está olhando. Puxa vida, de dia é sol, de noite é lua, então está mudando. Tudo, o que ele está dizendo? Que toda a criação muda, toda a criação varia. Eu gostava de sorvete de chocolate. E quando eu era adolescente, que eu ganhava um cascalhinho, eu ia numa sorveteria lá perto de casa, e o pessoal até tirava sarro de mim, porque eu ia comprar aquele sorvete de bola, eu punha chocolate, com creme de chocolate, de chocolate que endurecia, e aquele negocinho que enfiava no meio de chocolate. E o meu sorvete era aquela coisa monocromática, marrom. Hoje eu não gosto muito de chocolate. Eu já gosto de um pistache, né, Por quê? Porque os nossos gostos variam. Eu, aos 18 anos de idade, tinha 69 quilos. Mas a gente varia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Toda a sua criação, o Pai das luzes criou tudo, e tudo varia. Tudo muda. Tudo tem fase. Eu gostava de coisas que eu não gosto mais. Eu gosto de coisas que antes eu não gostava. Agora, o que ele está exemplificando? Com os astros. Ele está usando aqui palavras que eu não consigo perceber no português, mas eram palavras que eram usadas para se relacionar, para dizer a respeito dos astros. Os astros variam. O que não varia, irmãos? Deus vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo varia, menos
o Pai das luzes. Deus não varia, Deus não muda. Sabe o que ele está dizendo? Deus é fiel. Agora, irmãos, você acha que um Deus fiel, um Deus que não muda o seu propósito, Ele mandaria algo que seria ruim para você? Você está entendendo o que Tiago está ensinando aqui? Ele está dizendo, gente, o que mudou? Olha, nós mudamos, tanto é que a percepção que a gente tinha ante as provações, muda. Eu acuso Deus de ser a fonte da tentação. Os discípulos estavam bonitinhos com Jesus, até o dia que eles entraram no barquinho e começou a intempérie. Aí todo aquele amor que eles tinham, chegaram para Jesus que estava dormindo e falaram, ô mestre, você não se importa com a gente não, a gente vai morrer. O nosso coração muda por causa das circunstâncias. Quem não muda, irmãos? Deus não muda. Então não é porque circunstâncias estão desfavoráveis para nós, é que a sua promessa para nós mudou. Porque Ele não muda. Deus não muda. Deus não muda. Era isso que Ele estava ensinando para aquele povo. Tanto é que nós vamos terminar. Meu Deus, 3 minutos. Tanto é que ele diz assim, ó, pois, no versículo 18, esse pois está ligando a tudo que ele está falando no versículo 16 e 17. Pois, segundo o seu querer, foi vontade de quem, irmãos? Porque você está entendendo isso? Segundo o seu querer. O querer de quem? De Deus. Ele nos gerou. Amados, o que a gente gera, irmãos, no nosso coração? Pecado e morte. Está vendo como o Tiago ele faz um contraponto aqui, no que diz respeito ao caráter de Deus e ao nosso caráter. Se você lembra, na semana passada a gente falou que se tem um tema para essa aula é o caráter de Deus em comparação com o nosso caráter. Nós somos reclamões e nós dependemos e vislumbramos e vivemos de acordo com as nossas circunstâncias. Deus não muda. Nós somos os geradores de pecado e morte, se não atentarmos para a nossa cobiça. Mas Ele gera algo bom, porque Ele não muda. E aí ele diz assim, ó, pois, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, não é isso? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, para a gente terminar, eu peço só mais um pouquinho de tempo para os irmãos. O propósito de Deus é separar um povo santo, perfeito, de acordo com a sua vontade. É treinar esse povo, é ensinar esse povo, é levar esse povo à perfeição. Levar esse povo à perseverança, à perfeição, à completude, como ele diz nos primeiros versos do capítulo 1, que é o propósito da provação. Olha o que ele fez, ele se aprofundou mais, ele está falando, olha, eu quero que você entenda que tudo que está acontecendo com você, é para que você se aperfeiçoe. Não se esqueça, eu não mudo, eu escolhi você, eu gerei você. O propósito de Deus é separar um povo santo e perfeito de acordo com a sua vontade, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, gerar pela palavra da verdade, sabe, todos nós aqui, olha para mim aqui, todos nós um dia fomos alcançados, chegou a nós o Evangelho, não foi? Você não está aqui porque o grupo é legal. Se você está aqui porque o grupo é legal, você tem um problema eterno, que você precisa parar para pensar. Você não está aqui porque o grupo é legal. Você está aqui porque um dia você foi gerado por algo que te atingiu, te transformou, que é a palavra da verdade. Quando o Tiago fala que você foi gerado pela palavra da verdade, ele está dizendo que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia sobre alguém. Sobre quem? Sobre Jesus. Ou seja, a palavra da verdade se resume a Jesus. Então olha que legal, ele por vontade dele,
Ele gerou você. Agora vem cá, irmãos, gerar, aqui, você consegue gerar? Se Efésios está dizendo assim, ó, Ele vos deu, estando vós, então, peraí, o que de mim aconteceu aqui? Foi tudo vontade dele. Agora, entenda a construção, um Deus que não muda, teve uma vontade, gerar você através da palavra da verdade. Para quê? E ao finalzinho, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Sabe o que aconteceu? Sabe, quando você, e aqui ele está fazendo alusão, porque lembra, ele está escrevendo a judeus cristãos, então eles entenderam exatamente essa palavra. Lembra quando eles faziam sacrifícios, na época que era correta a coisa, a ideia era, daquilo que Deus me deu, eu vou pegar o quê? O melhor, a primeira, os primeiros, e eu vou separar, para quem? Para Deus. Sabe quem nós somos? As primícias, aqueles que foram separados por vontade de quem? De Deus, por causa de quê? Da palavra da verdade, com o propósito de quê? De sermos as primícias, aqueles que são reservados. Então, amados, para nós, que somos as primícias, o entendimento acerca das circunstâncias tem que ser diferente. Ah, mudou o presidente, oh meu Deus, o diabo, ah, mudou não sei o quê, estou passando, gente, eu tenho que entender quem eu sou, e o Deus que não muda, trabalha na minha vida, com um propósito. Ele fecha esse assunto dizendo, o Deus que não muda, Ele escolheu você, Ele separou você, você é dEle. Você acha, então, se você é dEle, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem, é boa dádiva, é dom perfeito. Nenhum amém. É difícil mesmo, né, irmãos? É difícil. Entenda, meus amados, que assim como o Tiago ensinou o seu povo, de que as circunstâncias têm propósitos para a vida do cristão, a nossa vida, a circunstância tem os propósitos. Não sejamos idólatras, imaginando a possibilidade de um outro Deus que faz alguma coisa. Deus faz todas as coisas. Tudo que Ele faz para o crente é bom e perfeito. Amém? Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esta palavra, querido Deus, que ela seja aplicada a começar em mim, no meu coração e no coração dos irmãos. Que haja entendimento, Senhor, e nos ajuda a entender que os propósitos vêm de um Deus que nos escolheu e que é santo e que quer o melhor para nós. E que um dia estaremos juntos, eternamente, diante do Eterno, em um lugar muito melhor. Então nos ajuda, Senhor, a compreender isso e que não erremos quando passarmos por situações desfavoráveis, porque tudo isso vem do Senhor para nosso crescimento. Eu te peço, Senhor, esse entendimento, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados, até hoje à noite, se Deus assim nos permitir.